Parte 4. A Morte Horrenda de E. Edward Delacroix. Capítulo 1. Além de tudo isso que escrevi, vim mantendo um pequeno diário, desde que passei a morar em Georgia Pines. Nada demais, só um par de parágrafos por dia, na maioria das vezes a respeito do tempo, e ontem de noite dei uma folheada nele. Queria apenas ver quanto tempo fazia desde que meus netos, Christopher e Daniele, me obrigaram a vir para Georgia Pines. É para o seu próprio bem, vovô, disseram eles. Claro que disseram. Não é isso que a maioria das pessoas diz, quando finalmente consegue resolver como se livrar de um problema que anda e fala. Faz pouco mais de um ano. O esquisito da coisa é que não sei se parece que foi um ano, ou mais do que isso ou menos. Minha noção de tempo parece estar se derretendo, como um boneco de neve de um menino, no degelo de janeiro. É como se o tempo como ele sempre existiu, hora oficial da costa leste, horário de verão, horário de trabalho, não existisse mais. Aqui só existe o tempo de Georgia Pines, que é composto de hora do velho, hora da velha e hora de mijar na cama. O resto, acabou. Isso aqui é um lugar danado de perigoso. De início você não percebe, de início você pensa que é apenas um lugar chato, tão perigoso quanto um jardim de infância na hora da sesta, mas é perigoso sim. Vi uma porção de pessoas deslizarem para a senilidade desde que cheguei aqui, e às vezes é mais do que deslizar. Às vezes, elas baixam com a velocidade de um submarino em mergulho de emergência. Elas chegam aqui basicamente bem, com a vista fraca e presas a uma bengala, talvez com a bexiga um pouco frouxa, mas de resto bem, e então alguma coisa acontece com elas. Um mês depois estão apenas sentadas na sala da televisão, olhando fixo para Oprah Winfrey na TV com olhos opacos, a mandíbula caída e um copo de suco de laranja, esquecido numa das mãos, inclinado e pingando. Um mês depois disso, você tem que lhes dizer o nome dos filhos, quando eles vêm visitar. E um mês depois disso, é o seu próprio maldito nome que você tem que lhes recordar. Alguma coisa lhes acontece, sim senhor, o tempo de Georgia Pines. O tempo aqui é como um ácido suave que primeiro apaga a memória, e depois o desejo de continuar vivendo. Temos que lutar contra isso. É o que digo a Elaine Connelly, minha amiga especial. Ficou melhor para mim depois que comecei a escrever sobre o que aconteceu comigo, em 1932, o ano em que John Coffey foi para o Corredor Verde. Algumas das recordações são horríveis, mas posso senti-las aguçando minha mente e minha percepção do mesmo modo que uma lâmina afia um lápis, e isso faz com que o sofrimento compense. Mas só memória e escrita não são suficientes. Também tenho um corpo, por mais gasto e grotesco que ele possa ser agora, e o exercito o máximo que posso. No princípio era difícil. Velhos teimosos como eu não são lá grande coisa, quando se trata de exercício, apenas pelo exercício. Mas está mais fácil agora, pois minhas caminhadas têm um objetivo. Saio antes do café da manhã, na maioria dos dias, logo que clareia, para dar minha primeira caminhada. Hoje de manhã estava chovendo e a umidade faz doer minhas juntas, mas surrupiei um poncho dos ganchos junto da porta da cozinha e saí assim mesmo. Quando um homem tem uma tarefa, ele tem que cumpri-la, e se isso dói, azar. Além disso, há compensações. A principal delas é manter aquela noção do tempo real, em oposição ao tempo de Georgia Pines. E gosto da chuva, com ou sem dores. Principalmente de manhã bem cedo, quando o dia está jovem e parece cheio de possibilidades, até mesmo para um garoto velho e acabado como eu. Passei pela cozinha, parando para implorar por 2 torradas a um dos cozinheiros com cara de sono, e depois saí. Atravessei o campo de croquet, depois o gramadinho de golfe, cheio de ervas daninhas. Adiante dele há um pequeno bosque, com uma trilha sinuosa por dentro e nela um par de galpões, fora de uso e se enchendo sossegadamente de mofo. Fui pela trilha devagar, escutando o sutil e secreto cair da chuva nos pinheiros, mascando um pedaço de torrada com os poucos dentes que me restam. Minhas pernas estavam doendo, mas era uma dorzinha fraca, administrável. De forma geral, me sentia bastante bem. Aspirei o ar cinzento e úmido o mais fundo que pude, absorvendo como alimento. E quando cheguei ao segundo daqueles galpões velhos, entrei por uns momentos e tratei do meu negócio ali. Quando viesse caminhando de volta pela trilha 20 minutos depois, poderia sentir o verme da fome se remexendo na barriga e acharia que podia comer alguma coisa mais substancial do que uma torrada. Um prato de aveia, talvez até uns ovos mexidos com salsicha. Adoro salsicha, sempre adorei, mas, hoje em dia, se como mais de uma, provavelmente fico desarranjado. Mas uma só não seria problema. Depois, com a barriga cheia e com o ar úmido ainda estimulando meu cérebro, ou pelo menos, assim esperava, iria para o solário e escreveria sobre a execução de Edward Delacroix. Faria isso o mais depressa que pudesse, a fim de não perder a coragem. Quando atravessei o campo de croquet, na direção da porta da cozinha, era no Sr. Guizos que estava pensando em como Percy Vetmore tinha pisado nele e partido sua espinha, e como Delacroix tinha gritado quando percebeu o que seu inimigo tinha feito, e não vi Brad Dolan ali de pé, meio escondido pelo latão de lixo, até que ele estendeu a mão e agarrou meu pulso. Saiu para dar uma voltinha, Pauli? Perguntou. Dei um tranco para trás, e com um safanão arranquei meu pulso da mão dele. Parte disso foi só pelo susto, qualquer um dá um tranco quando leva um susto, mas não foi só isso. Tinha estado pensando em Percy Vetmore, lembre-se, e Brad sempre me faz lembrar de Percy. Em parte,
Isso se deve à forma como Brad anda sempre por aí com um livro enfiado no bolso. No caso de Percy, era sempre uma revista masculina de aventuras, e no de Brad são livros de piadas que só são engraçadas se forem estúpidas ou de humor negro. Em parte, por seu jeito de se portar como se fosse o rei merda da montanha do cocô, mas sobretudo porque ele é sorrateiro e gosta de magoar as pessoas. Vi que ele tinha acabado de chegar ao serviço, nem tinha vestido a roupa branca de auxiliar de enfermagem. Estava usando jeans e uma camisa de estilo cowboy com aspecto fuleiro. Numa das mãos havia os restos de um sonho que tinha surrupiado na cozinha. Estava de pé debaixo do beiral, comendo num local onde não iria se molhar. E de onde podia me observar, tenho agora plena certeza disso. Também tenho plena certeza de outra coisa, terei de tomar cuidado com o Sr. Brad Dolan. Ele não gosta muito de mim. Não sei porquê, mas também nunca soube porque Percy Vetmore não gostava de Delacroix. E não gostar é, na verdade, uma expressão fraca demais. Percy odiou Deu desde o primeiro momento em que o francesinho chegou ao corredor verde. Que poncho é esse que você está usando, Pauli? Perguntou, virando a gola pelo avesso. Este não é o seu. Peguei-o no corredor que dá para a cozinha, falei. Detesto quando ele me chama de Pauli, e acho que ele sabe disso, mas não iria de jeito nenhum lhe dar a satisfação de ver minha reação. Tem toda uma fileira deles. Não estou estragando de forma alguma, não acha? Afinal de contas, é para a chuva que ele é feito. Mas não foi feito para você, Pauli, disse ele, tornando a dar uma viradinha na gola. É essa a questão. Essas capas são para os empregados, não para os residentes. Continuo não vendo que mal faz. Lançou-me um sorrisinho fino. Não se trata de fazer mal, trata-se de regras. O que seria da vida sem regras? Polly, Polly, Polly. Abanou a cabeça, como se apenas olhar para mim o fizesse se arrepender de estar vivo. Provavelmente você pensa que um peido velho feito, você não precisa mais se importar com regras, mas isso simplesmente não é verdade. Polly. Sorrindo para mim. Não gostando de mim. Talvez até me odiando. E por quê? Não sei. Às vezes não há um porquê. Essa é a parte assustadora. Bem, lamento se violei as regras, disse eu. Saiu meio lamuriento, um pouco agudo, e fiquei com raiva de mim mesmo por ter falado desse jeito. Mas sou velho, e as pessoas velhas falam num tom lamuriento com facilidade. Os velhos ficam com medo facilmente. Brad acenou com a cabeça num sinal positivo. Desculpas aceitas. Agora vá pendurar isso de volta. De qualquer modo, você não tem nada que estar andando na chuva. Principalmente naquele bosque. Imagine se você escorregasse e caísse e quebrasse sua maldita bacia. Ha! Quem você acha que ia ter que carregar seu peso de volta em costa acima? Não sei, retruquei. Só queria me afastar dele. Quanto mais o escutava, mais ele se parecia com Percy. William Wharton, o louco que veio para o corredor verde no outono de 1932, uma vez agarrou Percy e lhe meteu tanto medo que Percy molhou as calças. Depois Percy dissera para todos nós, se vocês falarem sobre isso com alguém, vocês todos vão para as filas da sopa dos pobres dentro de uma semana. Agora, passados todos esses anos, eu quase podia ouvir Brad Dolan dizendo essas mesmas palavras, naquele mesmo tom de voz. Era quase como se, por escrever sobre aqueles tempos idos, eu tivesse aberto alguma porta indescritível que liga o passado ao presente. Percy Vetmore a Brad Dolan, Janice Edgecombe a Elaine Connelly, a prisão estadual de Cold Mountain ao lar para pessoas idosas Georgia Pines. E se essa ideia não me tirar o sono hoje à noite, acho que nada o fará. Fiz menção de entrar pela porta da cozinha, e Brad tornou a me agarrar pelo pulso. Não sei quanto a primeira vez, mas dessa vez ele estava fazendo de propósito, apertando para machucar. Os olhos dele se moviam para um lado e para o outro, certificando-se de que não havia ninguém por perto no começo da manhã chuvosa, ninguém para vê-lo agredindo um dos velhos de quem ele devia tomar conta. O que você faz lá naquela trilha? Perguntou. Sei que você não vai até lá e se masturba, esses tempos já passaram para você, então o que é que você faz? Nada. Respondi, dizendo para mim mesmo que ficasse calmo, que não lhe mostrasse o quanto estava me machucando e ficasse calmo, me lembrasse de que ele só tinha mencionado a trilha, ele não sabia do galpão. Eu apenas caminho. Para clarear a mente. Tarde demais para isso, Pauli, sua mente nunca mais vai ficar clara novamente. Tornou a apertar meu pulso fino de velho, moendo os ossos quebradiços, os olhos se movendo de um lado para o outro sem parar, querendo ter certeza de que não corria perigo. Brad não receava violar as regras, só temia ser apanhado violando-as. E nisso, também ele era como Percy Vetmore, que nunca deixava ninguém se esquecer de que era sobrinho do governador. Velho como você é um milagre que consiga se lembrar de quem é. Você é velho demais, porra. Mesmo para um museu como este. Você me dá arrepios, Pauli. Largue-me, disse eu, tentando evitar o tom de lamentação na voz. E não foi por orgulho apenas. Achei que se ele o ouvisse, iria ficar inflamado, do mesmo jeito que o cheiro do suor às vezes pode inflamar um cão de mau gênio, que não fosse por isso, apenas grunhiria e levá-lo a morder. Isso me fez pensar num repórter que tinha feito a cobertura do julgamento de John Coffey. O repórter era um homem terrível chamado Hammersmith, e a coisa mais terrível nele era que ele próprio não sabia que era terrível. Em vez de me soltar, Dolan apertou meu pulso de novo. Dei um gemido.
Não queria, mas não consegui evitar. Doeu pelo corpo todo, até os tornozelos. O que você faz por lá, Pauli? Conte-me. Nada. Falei. Não estava chorando, ainda não, mas estava temendo começar a chorar logo se ele continuasse a me pressionar desse jeito. Nada, eu só caminho, gosto de caminhar, solte-me. Soltou-me, mas só o tempo suficiente para agarrar minha outra mão. A que estava fechada. Abra, disse ele. Deixe o papai ver. Abri, e ele grunhiu de asco ante o que viu. Era apenas o que sobrara da minha segunda torrada. Tinha-a apertado na mão direita, quando ele começara a apertar meu pulso esquerdo, e havia manteiga. Bem, margarina, é claro eles não têm manteiga de verdade aqui, nos meus dedos. Vá para dentro e lave suas malditas mãos, falou, dando um passo para trás e outra dentada no sonho. Deus do céu! Sabe os degraus. Minhas pernas estavam tremendo, meu coração disparado como um motor com vazamento nas válvulas, e pistões velhos e descalibrados. Ao segurar a maçaneta que me deixaria entrar na cozinha e ficar em segurança, Dolan disse: se você contar para alguém que eu apertei o coitadinho do seu pulso velho, Pauli, eu direi que você está tendo alucinações. Provavelmente, o começo de demência senil. E você sabe que eles vão acreditar em mim. Se houver hematomas, eles acharão que você próprio os causou. Essas coisas eram verdadeiras. E mais uma vez podia ter sido Percy Vetmore que as estava dizendo, um Percy que de alguma maneira tinha permanecido moço e malvado, enquanto eu tinha ficado velho e frágil. Não vou contar nada a ninguém, murmurei. Não tenho nada para contar. É isso mesmo, meu velho bonzinho. Sua voz estava leve e zombeteira, a voz de um boçal, para usar a palavra de Percy, que achava que ia ficar jovem para sempre. E vou descobrir em que você está metido. Vou me ocupar expressamente disso. Entendeu? Entendi, muito bem, mas não lhe daria a satisfação de dizê-lo. Entrei, passei pela cozinha, agora podia sentir o cheiro dos ovos e salsichas sendo preparados, mas tinha perdido a vontade de ambos, e pendurei o poncho de volta no gancho. Depois subi a escada na direção do meu quarto, descansando a cada degrau, dando tempo ao meu coração para se acalmar, e juntei meu material de escrever. Desci para o solário e mal, estava me sentando ante a mesinha junto das janelas, quando minha amiga enfiou a cabeça pela porta. Estava com um ar cansado, e eu achei, nada bem. Tinha penteado os cabelos, mas ainda estava de hobby. Nós velhos bonzinhos não fazemos muita cerimônia. Na maioria das vezes, não podemos nos dar a esse luxo. Não vou perturbá-lo, falou ela. Vejo que você está se preparando para escrever. Não seja boba, respondi. Tenho mais tempo do que posso imaginar. Vamos, entre. Ela entrou, mas ficou junto da porta. É só que não consegui dormir novamente, e calhou de eu estar olhando pela minha janela um pouco mais cedo, e vi o senhor Dolan e eu tendo um papo agradável, disse eu. Fiquei na esperança de que ela só tenha visto, que sua janela estava fechada, e que ela não me tinha ouvido implorando para ser solto. Não pareceu agradável nem amistoso, disse ela. Paul, SR. Dolan anda fazendo perguntas por aí a seu respeito. Ele perguntou a mim sobre você. Isso foi na semana passada. Não dei muita importância naquela ocasião, porque ele é mesmo um abelhudo irritante sobre assuntos de outras pessoas, mas agora fico matutando. Fazendo perguntas a meu respeito? Esperei que o tom da minha voz não estivesse revelando minha inquietação. Perguntando o quê? Aonde você vai quando sai caminhando, por exemplo? E por que você vai caminhar? Tentei rir. Aí está um homem que não acredita em fazer exercícios, isso pelo menos está claro. Ele acha que você tem algum segredo. Ela fez uma pausa. E eu também. Abri a boca, não sei para dizer o quê, porém Elaine ergueu uma de suas mãos nodosas, mas estranhamente lindas, antes que eu pudesse dizer uma palavra. Se você tem, não quero saber o que é, Paul. Seus assuntos são seus assuntos. Fui educada para pensar assim, mas nem todo mundo teve o mesmo tipo de educação. Tenha cuidado. É tudo o que quero lhe dizer. E agora deixarei você sozinho para fazer o seu trabalho. Ela deu meia volta para ir embora, mas antes que pudesse sair pela porta, chamei-a pelo nome. Ela se voltou, o olhar indagador. Quando eu terminar o que estou escrevendo, comecei, depois abanei um pouco a cabeça. A colocação estava errada. Se eu terminar o que estou escrevendo, você lerá? Ela pareceu refletir sobre isso, depois me deu o tipo de sorriso pelo qual um homem poderia facilmente se apaixonar, mesmo um homem velho como eu. Isso seria uma honra para mim. É melhor você esperar até ler, antes de falar de honra, disse eu, e estava pensando na morte de Delacroix. Eu lerei, de qualquer modo, falou. Cada palavra. Prometo. Mas antes você precisa terminar de escrever. Ela foi embora, mas passou-se muito tempo antes que eu escrevesse qualquer coisa. Fiquei sentado, olhando para fora das janelas por quase uma hora, batendo com a caneta no lado da mesa, olhando o dia cinzento ir clareando aos poucos, pensando em Brad Dolan, que me chama de Pauli e nunca se cansa de piadas sobre chinas, olhos puxados, carcamanos e irlandeses, pensando no que Elaine Connelly tinha dito. Ele acha que você tem algum segredo. E eu também. E talvez eu tenha. Talvez eu tenha. E, é claro, Brad Dolan quer descobri-lo. Não porque ache que é importante, e não é, acho eu, exceto para mim mesmo, mas porque pensa que velhos como eu não devem ter segredos.
Nada de pegar ponchos do gancho do lado de fora da cozinha, nada de segredos. Nada de ficar com ideias de que pessoas, como nós ainda são seres humanos. E por que não devemos ter tais ideias? Ele não sabe. E nisso também se parece com Percy. Então meus pensamentos, como um rio que fazenda um meandro em o fechado, finalmente me levaram de volta para onde estava quando Brad Dolan esticou a mão de debaixo do beiral da cozinha e agarrou meu pulso. De volta para Percy, o Percy Vetmore de espírito perverso, e como tinha se vingado do homem que rira dele. Delacroix attirou SU Cartel Colorido, OKOSR. Guiz os ia buscar, e ele ricocheteou para fora da cela e caiu no corredor. Isso foi o bastante. Percy viu sua oportunidade. Capítulo 2. Não, seu idiota! Berrou Brutal, mas Percy não lhe deu ouvidos. Bem quando o Sr. Guiz os alcançou o carretel, concentrado demais nele para se dar conta de que seu velho inimigo estava por perto, Percy abateu com força a sola dura de uma botina negra em cima dele. Ouviu-se um estalido quando a espinha do Sr. Guiz se partiu, e o sangue esguichou-lhe pela boca. Seus olhinhos pretos se esbugalharam nas órbitas e neles, li, uma expressão de angustiada surpresa, que era muito humana. Delacroix gritou de horror e sofrimento. Atirou-se no chão da cela, e esticou os braços através das grades, o mais longe que podia, berrando sem parar o nome do rato. Percy voltou-se para ele, sorrindo. Para nós três. Pronto, falou. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia pegá-lo. Na verdade, era só uma questão de tempo. Deu meia volta, e foi andando pelo corredor verde, deixando o Sr. Guiz caído no linóleo, com o sangue se espalhando, vermelho sobre o verde. Dean levantou-se da mesa de guarda, batendo no lado dela com o joelho, e derrubando o tabuleiro de dominó no chão. As peças caíram, e se espalharam em todas as direções. Nem Dean nem Harry, que estavam quase para ir embora, se importaram a mínima com a virada do tabuleiro. O que você fez desta vez? Parou Dean para Percy. Que diabos você fez desta vez, seu bestalhão? Percy não respondeu. Passou pela mesa, sem dizer uma palavra, assentando o cabelo com os dedos. Passou por dentro do meu escritório, e entrou no depósito. William Wharton respondeu por ele. Chefe Dean? Acho que o que ele fez foi ensinar a um certo francês que rir dele não é uma atitude inteligente. Falou, e depois começou a rir com ele mesmo. Era uma risada boa, uma risada da roça, alegre e profunda. Durante aquele período da minha vida conheci pessoas, na maioria, de meter muito medo, que só pareciam normais quando riam. Wild Bill Wharton foi uma delas. Aturdido, baixei os olhos novamente para o rato. Ele ainda estava respirando, mas havia minúsculas gotículas de sangue presas nos filamentos dos seus bigodes, e seus olhos de piche, antes brilhante, se estavam agora ficando vidrados e opacos. Brutal pegou o carretel colorido, olhou-o, e depois olhou para mim. Ele parecia tão surpreso quanto eu. Atrás de nós, Delacroix continuava aos gritos de sofrimento e horror. É claro que não era só o rato. Percy tinha aberto um buraco nas defesas de Delacroix, se todo o seu terror estava se despejando para fora. Porém o Sr. Guiz era o foco de todos esses sentimentos contido, que era terrível escutá-lo. Oh não! Gritava repetidamente, em meio a berros e súplicas e preces embaralhadas em francês cajun. Oh não, pobre senhor! Guizos, pobre querido, Sr. Guizos, oh não! Dá ele para mim! Ergui os olhos, intrigado por aquela voz profunda, primeiro sem ter certeza de a quem pertencia. Leo John Coffey. Como Delacroix, tinha posto os braços através das grades da porta da sua cela, mas ao contrário de Deu, não estava agitando os braços, mas simplesmente mantendo-os esticados o mais que podia, as mãos espalmadas. Era uma pose intencional, quase de urgência. Sua voz também tinha essa mesma característica, e acho que foi por isso que inicialmente não a reconheci como sendo de Coffey. Ele estava parecendo um homem diferente da alma perdida e chorosa que ocupava essa cela nas últimas semanas. Dá ele para mim, senhor. Edgecombe. Enquanto ainda há tempo. Então me lembrei do que ele tinha feito por mim, e entendi. Supus que mal não podia fazer, mas achei que tampouco faria algum bem. Quando peguei o rato, fiz uma careta ante a sensação. Havia tantos ossos estilhaçados espetando em vários pontos do couro do senhor. Guizos que era o mesmo que pegar uma almofada para alfinetes coberta de pelo. Isso não era nenhuma infecção urinária. Mas mesmo assim, o que é que está fazendo? Perguntou Brutal quando coloquei o senhor Guizos na mão direita enorme de Coffey. Que diabos está fazendo? Coffey levou o rato para trás das grades. Ele estava mole na palma da mão de Coffey, a cauda dependurada no arco, formado entre o polegar e o indicador, a ponta dando uns espasmos fracos no ar. Coffey então cobriu a mão direita com a esquerda, formando uma espécie de cuia para o rato. Não enxergávamos mais o senhor Guizos propriamente dito, apenas a cauda dependurada, e com a ponta se movendo como se fosse um pêndulo moribundo.
Coffey ergueu as mãos na direção do rosto, abrindo os dedos da mão direita ao mesmo tempo, criando intervalos semelhantes aos das grades de uma prisão. Agora a cauda do rato, dependurada do lado das mãos, estava de frente para nós. Brutal deu um passo para junto de mim, ainda com o carretel colorido entre os dedos. O que ele está pretendendo fazer? Fizzy-you. Delacroix tinha parado de gritar e sussurrou. Por favor, John. Oh, Johnny, ajudou, por favor, ajudou, sil vous plate. Dee e Harry se juntaram a nós, Harry ainda segurando algumas peças do dominó numa das mãos. O que está acontecendo? Perguntou Dean, mas eu apenas sacudi a cabeça. Estava me sentindo hipnotizado de novo, juro que estava. Coffee pos a boca entre dos cistidos e áspero profundamente. Por um instante tudo ficou em suspenso. Então ele ergueu a cabeça, afastando-a das mãos, e viu o rosto de um homem que estava com náuseas demais ou com dores intensas. Os olhos estavam ardentes, os dentes de cima mordiam seu grosso lábio inferior. O rosto escuro tinha ficado mais claro, assumindo uma cor desagradável que parecia cinza misturada com lama. Bem do fundo da sua garganta, saiu um som entalado. Meu santo Deus do céu, sussurrou Brutal. Seus olhos pareciam a ponto de saltar das órbitas. O quê? Dean quase ladrou. O quê? A cauda. Não está vendo? A cauda. A cauda do senhor. Gizos não parecia mais um pêndulo moribundo. Ela se movia agilmente de um lado para o outro, como o rabo de um gato que está com vontade de pegar passarinho. E então, de dentro das mãos em copa de Coffey, veio um gritinho perfeitamente conhecido. Coffey fez de novo aquele som engasgado, entalado, depois virou a cabeça para o lado, como um homem que puxou um bocado de catarro e pretende cuspi-lo. Em vez disso, ele exalou pela boca e pelo nariz uma nuvem de insetos negros. Eu acho que eram insetos, e os outros disseram a mesma coisa, mas até hoje não tenho certeza. Fervilharam em volta dele, como uma nuvem escura que momentaneamente ocultou suas feições. Meu Deus, o que são essas coisas? Perguntou Dee numa voz aguda e assustada. Ouvi minha própria voz dizer, está tudo bem. Não entre em pânico, está tudo bem, vão desaparecer dentro de uns segundos. Tal como quando Coffey curou minha infecção urinária, os insetos foram ficando brancos e então desapareceram. Puta merda, sussurrou Harry. Paul? Perguntou Brutal, numa voz incerta. Paul? Coffey estava com aparência normal de novo, como um sujeito que conseguiu expelir um pedaço de carne que o estava sufocando. Abaixou-se, apoiou as mãos em copa no chão, espreitou por entre os dedos e então os abriu. O senhor. Gizos, perfeitamente bem, sem nenhum desvio na coluna, nenhum calombo dos lados, saiu correndo. Parou por um instante na porta da cela de Coffey, depois cruzou correndo o corredor até a cela de Delacroix. Quando ele passou, notei que ainda havia gotículas de sangue nos seus bigodes. Delacroix pegou com as duas mãos, rindo e chorando ao mesmo tempo, cobrindo o rato com beijos estalados e desinibidos. Dean, Harry e Brutal ficaram olhando maravilhados, em silêncio. Então Brutal avançou e estendeu o braço por entre as grades para entregar o carretel para Delacroix. De início ele não o viu, tão entretido estava com o senhor. Gizos. Era como um pai cujo filho acabou de ser salvo de um afogamento. Brutal tocou-o no ombro com o carretel. Delacroix olhou, viu o carretel, pegou-o e voltou-se novamente para o senhor. Gizos, afagando-lhe o pelo e devorando-o com os olhos, precisando reavivar sem parar sua percepção de que sim, o rato estava bem, o rato estava inteiro, em perfeita saúde e muito bem. Jogue-o, disse Brutal. Quero ver como ele corre. Ele tá bem, chefe Ovel, tá bem, graças a Deus. Jogue-o, repetiu Brutal. Faça como estou dizendo, deu. Delacroix se inclinou, visivelmente relutante, claramente não querendo deixar o senhor Gizos sair de suas mãos de novo, pelo menos não ainda. Então, de modo muito suave, jogou o carretel. Ele rolou pela cela, passou pela caixa de charutos Corona e foi até a parede. O senhor Gizos saiu atrás dele, mas não com a mesma velocidade que exibia antes. Parecia estar mancando só um pouco com a pata traseira esquerda, e foi isso que mais me impressionou. Era isso, acho eu, que tornava tudo real. Aquele pequeno mancar. Apesar disso, chegou ao carretel muito bem e empurrou-o com o focinho de volta para Delacroix com todo o seu velho entusiasmo. Voltei-me para John Coffey, que estava de pé na porta da cela, sorrindo. Era um sorriso cansado, e não o que eu chamaria de realmente feliz, mas a ansiedade aguda com que implorara para que lhe entregássemos o rato tinha desaparecido, bem como o olhar de dor e medo, como se estivesse se sufocando. Era o nosso John Coffey de novo, com sua expressão meio ausente e seus olhos estranhos, perdidos na distância. Você o ajudou, disse eu. Não ajudou o garotão? Isso mesmo, disse Coffey. O sorriso se abriu um pouco mais e por 1 ou 2 segundos foi um sorriso feliz. Eu ajudei. Eu ajudei o rato de Deu, eu ajudei. Foi parando de falar, não conseguindo se lembrar do nome. Sr. Gizos, falou Dean. Estava olhando para John com uma expressão cuidadosa e desconfiada, como se esperando que Coffey rompesse em chamas ou começasse a levitar dentro da cela. Isso mesmo, disse Coffey. Sr. Gizos. Ele é um rato de circo. Vai morar dentro da mica.
Pode apostar o que quiser, disse Harry vindo olhar para John Coffey como nós. Atrás de nós, Delacroix estava deitado no catre, com o Sr. Guizos sobre o peito. Deu estava cantarolando baixinho para ele, cantando uma canção francesa que parecia canção de ninar. Coffey lançou um olhar pelo corredor verde, na direção da mesa de guarda e da porta que levava ao meu escritório, e mais adiante ao depósito. O chefe Percy é mau, disse ele. O chefe Percy é perverso. Ele pisou no rato de Deu. Ele pisou no Sr. Guizos. E então, antes que pudéssemos dizer qualquer coisa para ele, se tivéssemos podido pensar em alguma coisa para dizer, John Coffey voltou para o catre, deitou-se e rolou de lado para ficar de cara para a parede. Capítulo 3. Percy estava de pé, de costas para nós, quando Brutal e eu entramos no depósito, uns 20 minutos mais tarde. Ele tinha encontrado uma lata de polidor de móveis, numa prateleira por cima do cesto de vime, onde colocávamos nossos uniformes sujos, e às vezes, nossas roupas particulares. A lavanderia da prisão não se importava com o que lavava, e estava polindo os braços e pernas de carvalho da cadeira elétrica. Isso provavelmente lhe parece estranho, talvez até mesmo macabro, mas para Brutal, e para mim isso era a coisa mais normal que Percy tinha feito a noite toda. A velha fagulha ia encontrar seu público amanhã, e Percy pelo menos parecia estar assumindo a responsabilidade. Percy, eu disse em voz baixa. Ele se virou, a musiquinha que estava cantarolando morrendo na garganta, e olhou para nós. Não vi o medo que esperava, pelo menos não logo de início. Dei-me conta de que Percy de algum modo parecia mais velho. E pensei, John Coffey tinha razão. Ele tinha um ar perverso. A perversidade é como uma droga que vicia. Ninguém na face da terra está melhor qualificado do que eu para dizer isso, e pensei que Percy, depois de experimentar um pouco, tinha ficado viciado nela. Ele gostou do que fez com o rato de Delacroix. Do que ele gostou mais ainda, foi dos gritos desesperados de Delacroix. É melhor nem começar, falou ele num tom de voz que era quase agradável. Quero dizer, puxa, era apenas um rato. Aqui nunca foi o lugar dele, para início de conversa, como vocês rapazes sabem muito bem. O rato está muito bem, disse eu. Meu coração estava batendo disparado no meu peito, mas fiz com que minha voz saísse suave, quase despreocupada. Muito bem mesmo. Correndo, dando gritinhos, saindo atrás do carretel novamente. Você é tão ruim em matéria de matar ratos, como na maioria das outras coisas que faz por aqui. Ele estava olhando para mim, espantado e incrédulo. Você acha que vou acreditar nisso? A maldita coisa ficou esmagada. Eu ouvi. Então pode simplesmente, cale a boca. Ele arregalou os olhos para mim. O quê? O que você falou para mim? Dei mais um passo na direção dele. Podia sentir uma veia latejando no meio da minha testa. Não conseguia me lembrar da última vez em que tinha sentido tanta raiva assim. Você não está contente de o Sr. Guizos estar bem? Depois de todas as nossas conversas sobre como nosso trabalho é manter os presos calmos, especialmente quando chega perto do fim para eles, eu pensei que você fosse ficar contente. Alivia-te. Já que Deu vai ter que dar sua caminhada amanhã, e tudo mais. Percy olhou de mim para Brutal, sua calma estudada se desmanchando em incerteza. Que espécie de brincadeira vocês acham que estão fazendo? Indagou. Nada disso é brincadeira, meu amigo, disse Brutal. Você está pensando que é? Bem, essa é apenas uma das razões por que não se pode ter confiança em você. Quer saber a verdade absoluta? Acho que você é um caso muito triste. É melhor você tomar cuidado, disse Percy. Agora sua voz tinha assumido um tom áspero. O medo estava se esgueirando de volta afinal, medo do que poderíamos estar querendo com ele, medo do que poderíamos estar tramando. Gostei de percebê-lo. Tornaria mais fácil lidar com ele. Eu conheço pessoas. Pessoas importantes. É o que você diz, mas você é tão sonhador, disse Brutal. Parecia estar prestes a dar uma gargalhada. Percy largou o pano de polir no assento da cadeira, com suas alças metálicas nos braços e nas pernas. Eu matei aquele rato, falou num tom que não estava muito firme. Vai e confira você mesmo, disse eu. Estamos num país livre. Eu vou, retrucou. Eu vou. Passou rápido por nós, a boca cerrada, as mãos pequenas, Varton tinha razão, elas eram bonitinhas, mexendo com o pente. Subiu os degraus e meteu-se pelo meu escritório. Brutal e eu ficamos ao lado da velha fagulha, calados, esperando que ele voltasse. Não sei quanto a Brutal, mas eu não conseguia pensar em nada que dizer. Não sabia nem como pensar sobre o que tínhamos acabado de ver. Passaram-se 3 minutos. Brutal pegou o pano de Percy e começou a polir as tábuas grossas do encosto da cadeira elétrica. Tivera tempo de terminar uma e começar outra quando Percy voltou. Tropeçou e quase caiu descendo os degraus do escritório até o piso do depósito, e quando veio na nossa direção, seus passos estavam irregulares. Sua fisionomia era de choque e incredulidade. Vocês o trocaram, disse numa voz estridente de acusação.
De alguma maneira, vocês o trocaram, seus canalhas. Vocês estão brincando comigo, e vão se arrepender amargamente se não pararem. Vou vê-los nas malditas filas de sopa dos pobres, se não pararem. Quem é que vocês pensam que são? Parou, ofegante, os punhos cerrados. Vou lhe dizer quem nós somos, falei. Nós somos as pessoas com quem você trabalha, Percy. Mas não por muito mais tempo. Estendi os braços e baixei pesadamente as mãos sobre seus ombros. Não com muita força, mas agarrando-os bem. Garandel, Sam. Percy ergueu as mãos para se livrar. Tire suas. Brutal agarrou a mão direita dele. Ela toda pequena, macia e branca, sumiu dentro do punho bronzeado de Brutal. Feche esse seu buraco de comer, filhinho. Se souber o que é melhor para você, aproveitará esta última oportunidade de tirar a cera dos ouvidos. Dei meia volta nele, levantei-o para cima da plataforma, depois o empurrei de costas, até que seus joelhos bateram de encontro ao assento da cadeira elétrica e ele teve que se sentar. Sua calma tinha desaparecido, a perversidade e a arrogância também. Essas coisas todas existiam de verdade, mas você precisa se lembrar que Percy era muito moço. Na idade dele, elas são apenas uma camada fina, como uma tonalidade feia de esmalte. Ainda era possível abrir umas fendas através dela. E achei que Percy estava pronto para escutar. Quero que me dê sua palavra, disse eu. Minha palavra sobre o quê? Sua boca ainda estava tentando fazer um gesto de desprezo, mas seus olhos estavam aterrorizados. A força estava desligada no quartinho da chave geral, mas o assento de madeira da velha fagulha tinha sua força própria, e calculei que, naquele exato momento, Percy a estava sentindo. Sua palavra de que se o colocarmos na posição principal para a função de amanhã à noite, você vai para Briar Ridge e nos deixa em paz, disse Brutal, falando com uma veemência que nunca vira nele antes. Que você vai requerer a transferência na manhã seguinte sem falta. E se eu não fizer isso? Se eu simplesmente telefonar para certas pessoas e lhes disser que vocês estão provocando e me ameaçando? Que estão me perseguindo? Poderíamos levar a pior se suas ligações são tão boas como você parece pensar que são, disse eu. Mas nós também iríamos providenciar para que você deixasse sua boa dose de sangue no chão, Percy. Por causa daquele rato? Vocês acham que alguém vai se importar porque eu pisei no rato de estimação de um assassino condenado? Isto é, fora desta casa de loucos? Não. Mas 3 homens viram você ficar parado, se borrando de medo, enquanto o Wild Bill Varton estava tentando estrangular de Stanton com as correntes dos pulsos. Com isso as pessoas vão se importar, Percy, posso lhe garantir. Com isso até o governador vai se importar. As bochechas e a testa de Percy ficaram malhadas de vermelho. Acham que vão acreditar em vocês? Perguntou, mas a voz tinha perdido sua força raivosa. Estava claro que ele pensou que alguém poderia acreditar em nós. E Percy não gostava de ficar em dificuldades. Violar as regras estava bem. Ser apanhado violando-as, não. Bem, tenho algumas fotos do pescoço de Dean antes de sumirem os hematomas, disse Brutal. Eu não tinha a menor ideia se isso era ou não verdade, mas sem dúvida caiu bem. Sabe o que essas fotos dizem? Que Varton teve um bocado de tempo para fazer isso antes que alguém o arrancasse de cima, embora você estivesse bem junto dali, e ainda por cima do lado em que Varton não podia ver. Você ia ter umas perguntas difíceis de responder, não ia? E uma coisa dessas é capaz de acompanhar um homem por bastante tempo. É provável que ela ainda esteja com ele muito depois que seus parentes já saíram da capital do estado e voltaram para casa, para tomar limonada com hortelã na varanda da frente. A ficha de trabalho de um homem é uma coisa muito interessante, e uma porção de gente tem ocasião de dar uma olhada nela durante o curso de uma vida. Os olhos de Percy ficaram saltando, desconfiados, entre nós dois. Alisou os cabelos com a mão esquerda. Não falou nada, mas achei que quase o tínhamos apanhado. Venha, vamos parar com isso, disse eu. Você quer sair daqui tanto quanto eu, não é? Eu odeio isso aqui. Explodiu. Odeio a forma como você me trata, a forma como você nunca me dá uma oportunidade. Essa última parte estava longe de ser verdade, mas achei que não era o momento de discutir sobre isso. Mas também não gosto de ser empurrado de um lado para o outro. Meu pai me ensinou que depois que você envereda por esse caminho, o mais provável é você deixar que as pessoas façam o que quiserem com você o resto da sua vida toda. Seus olhos, que eram quase tão bonitos como suas mãos, faiscaram. Eu não gosto principalmente de ser empurrado para cá e para lá por gorilas como esse sujeito. Lançou um olhar para meu velho amigo e grunhiu. Brutal, pelo menos você tem o apelido certo. Você precisa entender uma coisa, Percy, falei. Da forma como nós vemos as coisas, é você que nos tem empurrado de um lado para o outro. Nós estamos sempre lhe dizendo como fazemos as coisas por aqui, e você fica sempre fazendo as coisas do seu próprio jeito, depois se escondendo por trás das suas ligações políticas quando as coisas dão errado. Pisar em cima do rato de Delacroix. Brutal, atraiu meu olhar e recuei depressa. Tentar pisar em cima do rato de Delacroix é apenas um exemplo. Você força, força e força. Finalmente, nós estamos forçando de volta, é só isso. Mas ouça, se você proceder bem, sairá bem disso, como um rapaz subindo na vida e fazendo boa figura. Ninguém jamais saberá dessa nossa conversinha. Então, o que me diz? Como adulto.
Prometa que irá embora depois de Deu. Ele refletiu sobre isso. E, depois de 1 ou 2 minutos, seus olhos assumiram uma expressão, do tipo que um sujeito tem quando acabou de ter uma boa ideia. Não gostei muito disso, porque qualquer ideia que Percy achasse boa, não seria boa para nós. Fora qualquer outra coisa, disse Brutal, pense só como vai ser bom ir para longe daquele saco de pus do Varton. Percy assentiu com a cabeça, e deixei-o sair da cadeira. Endireitou a camisa do uniforme, enfiou-a para dentro da calça nas costas, deu uma ajeitada nos cabelos com o pente. Depois olhou para nós. Está bem, concordo. Fico no lugar principal amanhã à noite para Deu, e peço transferência para Briar Reed, na manhã seguinte sem falta. Declaramos encerrada a fatura agora mesmo. Está bom assim? Está bom assim, respondi. Ele ainda estava com aquela expressão nos olhos, mas naquele exato momento, estava aliviado demais para me importar. Ele estendeu a mão. Vamos apertar as mãos para selar o trato? Apertei-lhe a mão. Brutal também. Que idiotas famas. Capítulo 4. O dia seguinte foi o mais pesado de todos e o último do nosso estranho calor de outubro. Trovões roncavam no oeste quando fui trabalhar e as nuvens escuras se estavam começando a se acumular lá naquelas bandas. Elas se aproximaram à medida que caía a noite e podíamos ver forquilhas de raios de um azul esbranquiçado saltando de dentro delas. Por volta das 10 daquela noite, houve um furacão no condado de Trapingus, que matou 4 pessoas e arrancou o telhado de um estábulo de cavalos em Tefton, e tempestades furiosas e ventos com força de vendaval em Cold Mountain. Mais tarde, tive a impressão de que os próprios céus protestaram contra a morte horrenda de Edward Delacroix. No começo tudo andou muito bem. Deu tinha passado um dia sossegado na sua cela, às vezes brincando com o senhor Guizos, mas a maior parte do tempo, apenas deitado no catre, fazendo carinhos nele. Varton tentou começar encrenca algumas vezes. Uma vez ele falou aos berros para Deu sobre os hambúrgueres de rato, que íamos comer depois que o velho Pierre sortudo estivesse dançando num pé só no inferno. Mas o cajum baixinho não respondeu e Varton, aparentemente achando que essa tinha sido sua melhor tentativa, desistiu. Às 22h15, o irmão Schuster apareceu, e nos deu uma grande alegria ao dizer que recitaria o Padre Nosso com Deu em francês cajun. Isso parecia um bom sinal. Quanto a isso, é claro, estávamos todos enganados. As testemunhas começaram a chegar por volta das 11, a maioria falando em voz baixa sobre o temporal que estava vindo e especulando sobre a possibilidade de uma falta de energia fazer adiar a eletrocução. Nenhuma delas parecia saber que a velha fagulha funcionava com um gerador, e, a menos que ele fosse atingido diretamente por um raio, o espetáculo iria em frente. Nessa noite, Harry estava na sala de controle, de modo que ele, Bill Dodge e Percy Vetmore atuavam como recepcionistas, conduzindo as pessoas às suas cadeiras e perguntando a cada uma se desejava um copo de água gelada. Havia 2 mulheres presentes, a irmã da menina que Deu tinha estuprado e assassinado e a mãe de uma das vítimas do incêndio. Esta última senhora era uma mulher grande, pálida e decidida. Disse a Harry Tervilliger que esperava que o homem que ela tinha vindo ver estivesse bem apavorado, que soubesse que o fogo estava bem forte na fornalha, só para ele, e que os diabinhos de Satã estavam à sua espera. Depois explodiu em lágrima, se ocultou o rosto num lenço de renda que era quase do tamanho de uma fronha. As trovoadas, que o telhado de zinco mal abafava, ressoavam com violência. As pessoas olhavam para cima, inquietas. Homens que pareciam se incomodar de usar gravata tão tarde da noite, passavam o lenço nas bochechas avermelhadas. No depósito, estava mais quente do que no inferno. E, é claro, não paravam de ficar voltando os olhos para a velha fagulha. Eles podiam ter feito piadas sobre essa tarefa no princípio da semana, mas, por volta das 11h30 daquela noite, as piadas tinham acabado todas. Comecei tudo isso dizendo-lhes que as coisas perdiam a graça rapidamente para as pessoas que tinham que se sentar naquela cadeira de carvalho, porém não eram só os condenados que perdiam seus sorrisos quando afinal chegava a hora. De algum modo, a cadeira parecia tão despida, acachapada ali na plataforma, com as alças das pernas se projetando para cada lado, parecendo com as coisas que uma pessoa com pólio teria que usar. Não havia muita conversa, e quando o trovão estourou de novo, tão nítido e próximo como uma árvore se rachando, a irmã da vítima de Delacroix soltou um pequeno grito. A última pessoa a tomar seu lugar na sessão reservada para as testemunhas foi Curtis Anderson, o substituto do diretor Moores. Às 11h30 me aproximei da cela de Delacroix, com Brutal e Dean caminhando ligeiramente atrás de mim. Deu estava sentado no catre, com o Sr. Gizzos no Colorado. A cabeça do rato estava esticada para frente, na direção do condenado, seus olhinhos de piche grudados no rosto de Deu. O preso estava afagando o topo da cabeça do Sr. Gizzos, entre as orelhas. Lágrimas grandes e silenciosas lhe rolavam pelo rosto, e parecia que o rato estava olhando exatamente para elas. Deu ergueu os olhos ao ouvir o som dos nossos passos. Estava muito pálido. Pressenti, mais do que vi, John Coffey atrás de mim,
de pé junto da porta da cela, observando. Deu fez uma careta quando ouviu minhas chaves batendo no metal, mas se manteve firme, continuando a afagar a cabeça do senhor Guizos, enquanto eu destravava as fechaduras e corria à porta para abri-la. Olá, chefe Edgecombe, disse ele. Olá, rapazes. Diga ol, era. Guizos. Mas o senhor Guizos apenas continuou a olhar embevecido para o rosto do homenzinho careca, como se estivesse intrigado quanto à causa de suas lágrimas. O carretel colorido tinha sido posto cuidadosamente de lado, na caixa de corona. Posto de lado pela última vez, pensei eu com um aperto no peito. Edward Delacroix, como funcionário desse tribunal. Chefe Edgecombe? Pensei em simplesmente continuar com meu discurso padrão, depois mudei de ideia. O que é, Deu? Ele estendeu o rato para mim. Tom. Não deixe nada acontecer com o senhor Guizos. Deu, acho que ele não vai vir comigo. Ele não é, mas oui, ele disse que vai. Disse que sabe tudo a seu respeito, chefe Edgecombe, e que o senhor vai levá-lo para aquele lugar na Flórida, onde os ratinhos exibem suas habilidades. Disse que confia no senhor. Esticou ainda mais a mão, e juro que o rato saiu da palma da mão dele, e passou para o meu ombro. Era tão leve que nem podia senti-lo através da jaqueta do meu uniforme, mas o percebia como um calorzinho. E chefe? Não deixe aquele malvado chegar perto dele novamente. Não deixe aquele malvado machucar o meu rato. Não deu, não deixarei. A questão era o que eu iria fazer com ele naquele exato momento. Não poderia fazer Delacroix desfilar na frente das testemunhas com o rato empoleirado no meu ombro. Eu fico com ele, chefe, roncou uma voz atrás de mim. Era a voz de John Coffey, e era estranho como ela surgiu precisamente naquele momento, como se ele tivesse lido meus pensamentos. Só por enquanto. Se Deu não se importar. Deu assentiu com a cabeça, aliviado. Você fica com ele, John, até essa baboseira terminar. Bien. E depois, seu olhar voltou-se para Brutal e para mim. Vocês vão levá-lo lá para a Flórida. Para aquele lugar Mouseville. Isso, o mais provável é que Paul e eu façamos isso juntos, disse Brutal, observando com um olhar perturbado e inquieto o senhor Guizos passar do meu ombro para a enorme palma estendida de Coffey. O senhor Guizos fez isso sem qualquer reclamação ou tentativa de fugir. Na realidade, ele galgou o braço de John Coffey tão prontamente como tinha passado para o meu ombro. Vamos tirar um pouco de nossas férias juntos. Não vamos, Paul? Confirmei com a cabeça. Deu confirmou também, os olhos luzindo, um vestígio de sorriso nos lábios. As pessoas pagam 10 centavos cada uma para ele. 2 centavos, as criancinhas. Não é assim, chefe Ovel? Isso é o mesmo, Del. O senhor é um homem bom, chefe Ovel, disse Deu. O senhor também, chefe Edgecombe. O senhor berra comigo às vezes, oui, mas só se precisar. São todos homens bons, exceto aquele Percy. Gostaria de ter conhecido os senhores em algum outro lugar. Mauvais temps, mauvaise chance. Tenho uma coisa para falar para você, Deu, disse eu. São apenas as palavras que tenho que dizer para todas as pessoas antes de darmos a caminhada. Nada demais, porém faz parte do meu trabalho. Está bem? Oui, monsieur, disse ele e olhou pela última vez para o senhor Guizos, impoli iridu no ombro largo de John Coffey. Au revoir, mon ami, dis, comme quando a carar mais forte. Je t'aime, mon petit. Mandou um beijo para o rato. Esse beijo mandado assim deveria ter sido engraçado, ou talvez grotesco, mas não foi. Meus olhos encontraram os de Dean por um instante, depois tive que desviá-los. Dean olhou pelo corredor na direção da solitária e deu um sorriso estranho. Acho que estava à beira das lágrimas. Quanto a mim, falei o que tinha que falar, começando com a parte sobre como eu era um funcionário do tribunal. E quando terminei, Delacroix saiu de sua cela pela última vez. Espere mais um segundo, chefe, disse Brutal, e conferiu o ponto raspado no cocuruto da cabeça de Deu, onde o capacete iria ser colocado. Confirmou com a cabeça para mim, depois deu uma batidinha no ombro de Deu. Rente que nem pão quente. Estamos a caminho. Assim, Edward Delacroix deu sua última caminhada no corredor verde, com pequenos fios de suor e lágrimas misturados descendo-lhe pelo rosto e enormes trovões rolando nos céus. Brutal foi do lado esquerdo do condenado, eu do direito e Dean atrás. Schuster estava no meu escritório, com os guardas Ringgold e Battle de pé nos cantos, de sentinelas. Schuster levantou os olhos para Deu, sorriu e dirigiu-se a ele em francês. Pareceu-me um pouco forçado, mas funcionou às mil maravilhas. Deu retribuiu o sorriso, depois foi até Schuster, colocou os braços em volta dele, abraçou-o apertado. Ringgold e Battle ficaram tensos, mas ergui as mãos para eles e abanei a cabeça. Schuster ouviu a torrente de Deu em francês embargado pelas lágrimas, assentiu com a cabeça como se estivesse entendendo tudo perfeitamente e deu-lhe uns tapinhas nas costas. Olhou para mim por cima do ombro do baixinho e disse, mal entendo um quarto do que ele está dizendo. Acho que não faz diferença, roncou Brutal. Também acho que não, filho, retrucou Schuster com um sorriso grande. Ele era o melhor de todos e agora, me dou conta de que não sei o que foi feito dele. Espero que tenha mantido sua fé, seja lá o que mais tenha perdido. Pediu que Delacroix ficasse de joelhos, depois juntou as mãos. Delacroix fez o mesmo. Notre Père qui êtes aux cieux.
Começou Schuster, e Delacroix se jantou a ele. Recitaram juntos a oração do Senhor, naquele francês cajun que soava fluido, todinha até, mais deliveris-nos do mal, aí soitiu. A essa altura, as lágrimas de Deu tinham cessado quase por completo, e ele tinha a aparência calma. Seguiram-se alguns versículos da Bíblia, em inglês, sem faltar o velho conhecido a respeito das águas tranquilas. Quando isso terminou, Schuster começou a se levantar, porém Deu ficou agarrado na manga da camisa dele e disse alguma coisa em francês. Schuster ouviu com cuidado, franzindo a testa. Respondeu. Deu disse alguma outra coisa, depois olhou para ele com uma expressão esperançosa. Schuster virou-se para mim e disse, ele ainda tem mais uma coisa, senhor. Edgecombe. Uma prece com a qual não posso ajudá-lo devido à minha fé. Pode ser? Olhei para o relógio de parede, e vi que faltavam 17 minutos para meia-noite. Pode, respondi, mas tem que ser rápido. Temos um horário a cumprir, você sabe. Sei sim. Virou-se para Delacroix e indicou-lhe que sim com a cabeça. Deu fechou os olhos como se fosse rezar, mas por um instante não disse nada. Sua testa se franziu toda, e tive a impressão de que ele estava buscando no fundo da mente tal, como um homem é capaz de procurar num sótão um objeto que não foi usado, ou do qual não precisou, durante muito tempo. Olhei novamente para o relógio, e quase disse algo. Teria dito se Brutal não tivesse me torcido a manga e sacudido a cabeça. Antao del começo, falando bexo porém de pressa, naquel cajun que erata au redondo, macio et sensuel como o seu de humamosa. Je vous salue, Marie, oui, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et mon cher Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Estava chorando de novo, mas creio que não percebeu. Sainte Marie, ô ma mère, mère de Dieu, priez pour moi, priez pour nous, pauvres pécheurs, main et à l'heure de notre mort. L'heure de mon mort. Respirou fundo, estremecendo. Ainsi soit-il. Um relâmpago derramou um rápido clarão azul claro pela única janela da sala, quando Delacroix se pôs de pé. Todos deram um salto e se encolheram, com exceção do próprio Deu, que ainda parecia perdido na prece antiga. Estendeu uma das mãos, sem olhar para onde ela ia. Brutal pegou-a e apertou-a por alguns instantes. Delacroix olhou para ele e deu um pequeno sorriso. Nous voyons, começou e logo parou. Num esforço consciente, reverteu para o inglês. Podemos ir agora, chefe Ovel, chefe Edgecombe. Estou de bem com Deus. Que bom, disse eu, perguntando-me como Deu iria se sentir de bem com Deus dali a 20 minutos, quando estivesse do outro lado da eletricidade. Esperava que sua última prece tivesse sido ouvida, e que a Santa Maria estivesse rezando por ele com todo o seu coração e toda a sua alma, porque Eduardo Delacroix, estuprador e assassino, naquele exato momento necessitava de todas as preces com que pudesse contar. Do lado de fora, o trovão se abateu pelos céus afora novamente. Vamos, Del. Não falta muito agora. Muito bem, chefe, está muito bem. Porque não estou mais com medo. Isso foi o que ele disse, mas pude ver nos seus olhos que, com ou sem Padre Nosso, com ou sem Ave Maria, estava mentindo. Quando chegam ao final do carpete verde e se abaixam para passar pela portinha, quase todos eles estão com medo. Pare no fim dos degraus, Deu, disse-lhe em voz baixa quando ele passou, mas foi uma instrução que não precisava ter lhe dado. Ele parou depois do último degrau sim, parou de repente, e o que o fez parar assim foi a visão de Percy Vetmore de pé na plataforma, com o balde com a esponja ao lado de um pé, e o telefone da linha direta com o governador apenas visível ao fundo, além do seu quadril direito. Não, disse Deu com a voz baixa e horrorizada. Não, ele não. Continue andando, disse Brutal. Apenas mantenha seus olhos em mim, e em Paul. Esqueça-se inteiramente de que ele está ali. Mas... Algumas pessoas se viraram para olhar para nós, porém, movendo um pouco meu corpo, ainda pude agarrar firme o cotovelo esquerdo de Delacroix sem ser visto. Firme, eu disse num tom de voz que só Deu, e talvez Brutal, podia escutar. A única coisa de que a maioria dessas pessoas vai se lembrar é de como você se foi, então lhes deu uma coisa boa. Naquele instante, o estrondo de trovão mais forte se abriu por cima de nós, tão forte que fez vibrar o telhado de zinco do depósito. Percy deu um salto, como se alguém lhe tivesse enfiado o dedo no rabo, e Deu um risinho fungado de desprezo. Se ficar muito mais forte do que isso, ele vai mijar nas calças de novo, falou, e então endireitou os ombros, não que tivesse muito para endireitar. Venham. Vamos acabar com isso. Caminhamos para a plataforma. Enquanto andávamos, Delacroix correu um olhar nervoso pelas testemunhas, cerca de 25 dessa vez, porém Brutal, Dean e eu mantivemos os olhos fixos na cadeira. Tudo parecia em ordem para mim. Ergui um polegar e uma sobrancelha indagadora para Percy, que me deu um ligeiro sorriso forçado como que dizendo, o que você quer dizer com se está tudo bem? É claro que está. Torci para que assim fosse. Brutal e eu estendemos as mãos automaticamente para pegar os cotovelos de Delacroix quando ele subiu na plataforma. São apenas uns 10 centímetros acima do chão, mas você ficaria surpreso com a quantidade deles, mesmo os mais duros dos meninos durões, que precisa de ajuda para dar aquele último salto na vida. Deu, porém, saiu-se bem. Ficou parado na frente da cadeira por um instante, resolutamente sem olhar para Percy, depois efetivamente falou para ela, como se estivesse se apresentando.
Semoy. Percy estendeu a mão para ele, mas Delacroix deu meia volta sozinho e se sentou. Ajoelhei-me diante do que agora era o seu lado esquerdo, e Brutal ajoelhou-se do direito. Protegi minha virilha e minha garganta da forma que já descreve, e então girei a alça de modo a que suas mandíbulas abertas encerrassem a carne branca e magricela acima do tornozelo do cajum. O trovão ribombou, e me assustei. O suor caiu-me num olho, fazendo-o arder. Mouseville, fiquei repetindo por alguma razão. Mouseville, e como custava 10 centavos para entrar? 2 centavos para as criancinhas, que iriam olhar o senhor. Guizos através das janelas de mica. A alça estava emperrada, não se fechava. Podia ouvir Deu aspirando grandes golfadas de ar, com pulmões que dentro de menos de 4 minutos seriam sacos carbonizados, se esforçando por acompanhar seu coração disparado pelo medo. Naquele momento, o fato de que havia matado meia dúzia de pessoas parecia a coisa menos importante a seu respeito. Não estou tentando aqui dizer nada sobre certo e errado, mas apenas dizendo como foi. Dean ajoelhou-se junto a mim e sussurrou. O que há de errado, Paul? Não consigo. Comecei a dizer, e então a alça se fechou com um estalido audível. Deve também ter beliscado uma prega da pele de Deu, porque ele deu uma encolhida e emitiu um pequeno silvo. Desculpe, disse eu. Tudo bem, chefe, disse Deu. Só vai doer por um minuto. Do lado de Brutal, ficava a alça com o eletrodo embutido, que sempre demorava um pouco mais, de modo que nos pusemos de pé, todos os três, quase exatamente ao mesmo tempo. Dean esticou a mão para a alça do pulso do lado esquerdo de Deu, e Percy foi para do lado direito. Eu estava pronto para avançar caso Percy precisasse de ajuda, mas ele se saiu melhor com sua alça de pulso do que eu com minha alça de tornozelo. Podia ver que todo o corpo de Deu agora estava tremendo, como se uma leve corrente já estivesse passando por dentro dele. Também podia sentir o cheiro do seu suor. Era forte e azedo, e me lembrava molho de picles fraco. Dean assentiu para Percy. Percy virou a cabeça por cima do ombro, e pude ver um ponto logo abaixo do ângulo do seu maxilar, onde se havia cortado ao se barbear naquele dia, e disse num tom baixo e firme. Primeira etapa. Ouviu-se um zumbido, mais ou menos como o ruído que faz uma geladeira velha quando começa a funcionar, e as lâmpadas dependuradas no galpão de depósito aumentaram de intensidade. Houve alguns arquejos e murmúrios baixos do público. Deu um sacolejão na cadeira, as mãos apertando as extremidades dos braços de carvalho, com força suficiente para fazer os nós dos dedos ficarem brancos. Seus olhos giraram depressa nas órbitas de um lado para outro, e sua respiração seca ficou ainda mais acelerada. Estava quase arfando agora. Firme, murmura Brutal. Firme, Deu, você está indo muito bem. Aguente firme, você está indo muito bem. Ei, pessoal, pensei eu. Venham cá ver o que o senhor Guizos sabe fazer. E por cima de nossas cabeças o trovão estourou novamente. Percy deu uns passos cadenciados até a frente da cadeira elétrica. Esse era o seu grande momento, estava no centro do palco, todos os olhares estavam fixos nele. Isto é, todos menos um par. Delacroix viu quem era, e baixou os olhos para o colo. Teria apostado com você $1 contra uma rosquinha como Percy ia se confundir com o texto quando tivesse que dizê-lo para valer, mas ele o desfiou sem um sinão, num tom horripilantemente tranquilo. Eduardo Delacroix, você foi condenado a morrer na cadeira elétrica, por sentença proferida por um júri de seus semelhantes e aplicada por um juiz respeitável deste estado. Deus salve o povo deste estado. Você tem algo a dizer antes que a sentença seja executada? Deu tentou falar, e no começo, não saiu nada além de um sussurro aterrorizado cheio de ar e do som de vogais. O esboço de um sorriso de menosprezo apareceu nos cantos dos lábios de Percy, e eu teria tido prazer em abatê-lo a tiros ali mesmo. Então Deu passou a língua nos lábios e recomeçou. Lamento o que eu fiz, falou. Daria qualquer coisa para fazer o tempo voltar, mas ninguém pode. Então agora, um trovão explodiu como uma granada de canhão acima de nós. Deu saltou até onde as alças permitiam, os olhos se esbugalhando alucinados para fora do rosto molhado. Então agora vou pagar o preço. Deus me perdoe. Passou novamente a língua nos lábios, se olhou para Brutal. Não se esqueça da sua promessa sobre o senhor Guizos, disse num tom ainda mais baixo, que era para ser ouvido só por nós. Não esqueceremos, não se preocupe, eu disse, e dei um tapinha na mão fria como argila de Delacroix. Ele vai lá para Mouseville. Pois sim que ele vai, disse Percy, falando pelo canto da boca, como um preso no pátio de exercício, enquanto afivelava a correia na frente do peito de Delacroix. Não existe nenhum lugar assim. É um conto da carochinha que esses caras inventaram para fazer você ficar quieto. Apenas achei que você devia saber, veado. Um brilho ferido nos olhos de Deu me disse que uma parte dele sabia, mas teria impedido que o resto dele soubesse se isso tivesse sido permitido. Olhei para Percy, atônito e furioso, e ele olhou de volta para mim com naturalidade, como se querendo me perguntar o que eu pretendia fazer a respeito disso. E é claro, ele venceu. Não havia nada que eu pudesse fazer a respeito, não diante das testemunhas, não com Delacroix sentado no bordo extremo da vida. Não havia nada a fazer agora a não ser ir adiante com isso, terminar com tudo. Percy retirou o capuz do gancho e baixou-o por cima do rosto de Deu, puxando-o bem apertado por baixo do queixo, encolhido do homenzinho, de modo a esticar o buraco no topo.
O próximo passo era pegar a esponja do balde e colocá-la dentro do capacete, e foi então que Percy se desviou da rotina pela primeira vez. Em vez de apenas se inclinar e tirar a esponja para fora, pegou o capacete de aço do espaldar da cadeira e debruçou-se com ele nas mãos. Em outras palavras, ao invés de levar a esponja até o capacete, o que teria sido o modo natural de fazê-lo, ele levou o capacete até a esponja. Eu devia ter percebido que alguma coisa estava errada, mas estava muito perturbado. Era a única execução de que jamais participará, na qual me sentia inteiramente sem controle. Quanto a Brutal, ele nem sequer olhou para Percy, nem quando ele se inclinou sobre o balde, movendo-se de modo a bloquear parcialmente nossa visão do que estava fazendo, nem quando se impertigou e voltou-se para Deu com o capacete nas mãos e o círculo marrom da esponja já dentro dele. Brutal estava olhando para o pano que tinha substituído o rosto de Deu, observando como a máscara de seda negra era sugada para dentro, delineando o círculo da boca aberta de Deu e depois soprada para fora de novo por sua respiração. Havia grossas gotas de suor na testa e nas têmporas de Brutal, logo abaixo da linha de nascimento do cabelo. Nunca o vira suar durante uma execução. Por trás dele, Dee estava com um ar vago e nauseado, como se estivesse se esforçando para segurar o jantar. Agora sei que todos nós percebemos que havia algo errado. Só não conseguíamos saber o que era. Ninguém sabia, não naquela ocasião, das perguntas que Percy andara fazendo a Jack Van Eyck. Havia uma porção delas, mas desconfio que a maioria era apenas para despistar. O que Percy queria saber, a única coisa que Percy queria saber, acho eu, era a respeito da esponja. A finalidade da esponja. Porque ela era empapada de água salobra, e o que aconteceria se não fosse empapada de água salobra? O que aconteceria se a esponja estivesse seca? Percy enfiou com força o capacete na cabeça de Deu. O homenzinho se assustou e gemeu novamente, dessa vez mais alto. Algumas das testemunhas se remexeram inquietas nas cadeiras dobráveis. Dean deu um meio passo à frente, pretendendo ajudar com a correia do queixo, e Percy fez um gesto ríspido para que ele retrocedesse. Dean assim fez, encolhendo um pouco os ombros e fazendo uma careta, quando outro estrondo de trovão sacudiu o depósito. Dessa vez ele foi seguido pelas primeiras batidas de pingos de chuva por sobre o telhado. Faziam um ruído forte, como se alguém estivesse atirando punhados de bolas de gude sobre uma tábua de passar roupa. Você já ouviu pessoas dizerem, meu sangue gelou nas veias, a propósito de determinada coisa, não é? Claro. Todos nós já ouvimos isso, mas a única vez na minha vida em que de fato senti isso acontecer comigo foi naquele começo de madrugada, cheia de trovões em outubro de 1932, por volta de 10 segundos depois da meia-noite. Não foi o olhar de triunfo cheio de veneno, no rosto de Percy Vetmore, quando ele se afastou do vulto encapuçado, com capacete e preso por alças metálicas, sentado na velha fagulha. Foi o que eu devia ter visto e não vi. Não havia água, escorrendo de dentro do capacete pelas bochechas de Deu. Foi então que percebi. Edward Delacroix, estava falando Percy. Agora a corrente elétrica passará pelo seu corpo até que você esteja morto, de acordo com a lei do Estado. Olhei para Brutal, numa agonia que fez minha infecção urinária parecer uma pancada num dedo. A esponja está seca. Disse para ele apenas movendo a boca, mas ele sacudiu a cabeça, sem entender, e olhou de volta para a máscara que cobria o rosto do francês, na qual os momentos finais da respiração do homem puxavam a seda negra para dentro e depois a estufavam de novo para fora. Estendi a mão para pegar o cotovelo de Percy, e ele se afastou de mim, lançando-me um olhar direto ao mesmo tempo. Foi apenas uma olhada momentânea, mas me disse tudo. Mais tarde ele iria contar suas mentiras e meias-verdade, e as pessoas que importavam acreditariam na maioria delas, mas eu sabia que a história era diferente. Tínhamos descoberto durante os ensaios que Percy era um bom aluno quando estava fazendo algo que lhe interessava. Ele tinha escutado com atenção quando Jack Van Eyck explicou como a esponja empapada de água salobra conduzia a corrente, canalizando-a, transformando a descarga numa espécie de bala elétrica dirigida para o cérebro. Ah, sim, Percy sabia exatamente o que estava fazendo. Acho que acreditei nele quando disse depois que não sabia até que ponto aquilo iria, mas isso nem conta na lista das boas intenções, não é mesmo? Eu acho que não. Contudo, afora gritar diante do diretor assistente e de todas as testemunhas, para Jack Van Eyck não acionar a chave, não havia nada que eu pudesse fazer. Mais 5 segundos, acho que poderia ter gritado exatamente isso, mas Percy não me deu 5 segundos. Que Deus tenha piedade da sua alma, falou para o vulto ofegante e aterrorizado na cadeira elétrica, depois olhou para além dele, para o retângulo coberto com a tela metálica, onde estavam postados Harry e Jack, este com a mão na chave rotulada secador de cabelo de Mabel. O médico estava de pé, à direita dessa janelinha, os olhos fixos na maleta, preta aos seus pés, calado e discreto como sempre. Segunda etapa. No princípio foi como de hábito. O zumbido que era um pouco mais forte do que a etapa inicial, mas não muito, e o tranco involuntário para a frente do corpo de Deu em função do espasmo muscular. Então as coisas começaram a dar errado. O zumbido perdeu sua estabilidade e começou a oscilar. Seguiu-se uma série de estalidos, como celofane sendo amassado. Pude sentir o cheiro de alguma coisa horrível, mas só quando vi uns fiapos de fumaça saindo de debaixo das bordas do capacete, foi que identifiquei como sendo uma mistura de cabelo e esponja de coral se queimando.
Havia mais fumaça, saindo pelo orifício na parte de cima do capacete, por onde passava o fio. Parecia fumaça saindo do buraco de uma cabana de índio. Delacroix começou a estremecer e se contorcer na cadeira, o rosto coberto pela máscara, batendo de um lado para o outro, como se estivesse indicando uma recusa veemente. As pernas começaram a se mover para cima e para baixo, em lances curtos que eram contidos pelas alças nos tornozelos. O trovão explodiu sobre nós e agora a chuva caiu mais forte. Olhei para de Stanton, que me olhou de volta desnorteado. Houve um estalo abafado debaixo do capacete, como um cone de pinheiro, explodindo numa fogueira intensa, e agora podia ver a fumaça, passando também através da máscara, filtrando-se em pequenas espirais. Precipitei-me para a tela entre nós e a sala de controle, porém, antes que eu pudesse abrir a boca, Brutus Ovel pegou meu cotovelo. Agarrou-me com tanta força que as terminações nervosas ali tiniram. Estava branco feito uma folha de papel, mas não estava em pânico, nem de longe. Não diga a Jack para parar, disse em voz baixa. O que quer que faça, não lhe diga isso. É tarde demais para parar. De início, quando Dale começou a gritar, as testemunhas não escutaram. A chuva no telhado de zinco tinha se transformado num ronco enorme e os trovões estavam praticamente contínuos. Mas nós na plataforma escutamos muito bem. Berros estrangulados de dor por baixo da máscara fumegante, os sons que poderia emitir um animal preso e sendo triturado numa moenda. Agora o zumbido do capacete estava irregular e descontrolado, entrecortado por surtos do que parecia estática de rádio. Delacroix começou a se debater para frente e para trás, como uma criança fazendo birra. A plataforma balançou, e ele bateu de encontro à correia de couro, que segurava o peito, com tanta força, que pareceu que ia rompê-la. A descarga também o fazia contorcer-se de um lado para o outro, e ouviu o estalido, quando seu ombro direito se partiu, ou se deslocou. Foi um barulho parecido com o de alguém, dando com uma marreta, num caixote de madeira. O gancho da calça, apenas um borrão por causa da agitação curta das pernas para cima e para baixo, ficou escuro. Então ele começou a uivar, uns sons horríveis, agudos feitos de uma ratazana, que se podiam escutar mesmo com a chuva torrencial que caía no telhado. Que diabos está acontecendo com ele? Berrou alguém. Essas alças vão aguentar? Deus meu, que cheiro! Então, uma das duas mulheres. Isso é normal? Delacroix deu um tranco para frente, caiu para trás, outro tranco para frente, de novo caiu para trás. Percy estava olhando para ele com a boca aberta de horror. É claro que tinha esperado alguma coisa, mas não isso. A máscara que cobria o rosto de Delacroix se rompeu em chamas. Ao cheiro dos cabelos e da esponja incinerados, juntou-se agora o cheiro de carne cozida. Brutal agarrou o balde no qual a esponja tinha estado, e que estava vazio agora, é claro, e correu para o tanque fundíssimo que ficava no canto. Será que não devo cortar a corrente, Paul? Perguntou Van Ai em voz alta através da tela. Pericia completamente perturbado. Será que não devo? Não. Berrei de volta. Brutal percebera primeiro, mas eu percebera logo depois. Tínhamos que terminar com isso. O que quer que fizéssemos durante o resto de nossas vidas, vinha em segundo lugar em relação a essa única coisa. Tínhamos que terminar com Delacroix. Continue, em nome de Deus. Continue. 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 Voltei-me para Brutal, mal me dando conta das pessoas que agora estavam falando atrás de nós, algumas de pé, umas duas aos berros. Pare com isso. Gritei para Brutal. Nada de água. Nada de água. Você está louco? Brutal virou-se para mim, com uma espécie de compreensão aturdida no rosto. Jogar água em cima de um homem que estava recebendo uma corrente elétrica. Oh, sim. Isso seria muito inteligente. Olhou em volta, viu o extintor químico de incêndio pendurado na parede e pegou-o. Aí, garoto. A máscara tinha se desfeito sobre o rosto de Delacroix o suficiente para revelar feições que tinham ficado mais pretas do que as de John Coffey. Os olhos, agora nada mais do que glóbulos deformados de gelatina branca e brilhante, tinham sido expelidos das órbitas e estavam dependurados sobre as bochechas. As pestanas tinham sumido, e enquanto eu estava olhando, as próprias pálpebras pegaram fogo e começaram a queimar. A fumaça saía pelo decote em vez da camisa. E o zumbido da eletricidade continuava sem parar, enchendo-me a cabeça, vibrando lá dentro. Acho que é o som que os loucos devem escutar, isso ou algo parecido. Dean começou a se mover para frente, pensando de alguma forma confusa que poderia abafar o fogo na camisa de Dale batendo com as mãos, e eu o puxei quase com força suficiente para fazê-lo cair no chão. Naquele momento, tocar em Delacroix teria sido como a raposa dando um soco no boneco de piche no conto do tio Reamus. Nesse caso, um boneco de piche eletrificado. Continuei não me virando para ver o que estava acontecendo atrás de nós, mas parecia que tinha virado um pandemônio, com cadeiras caindo no chão, pessoas berrando, uma mulher gritando parem com isso, parem com isso. Oh, vocês não estão vendo que ele já recebeu bastante. A plenos pulmões. Curtis Anderson agarrou-me pelo ombro e indagou o que estava acontecendo, em nome de Deus, o que estava acontecendo e por que não mandava Jack cortar a corrente. Porque não posso, falei. Fomos longe demais para dar para trás, você não está vendo? De qualquer modo, estará terminado dentro de poucos segundos.
Porém ainda se passaram os 2 minutos antes de terminar, os 2 minutos mais longos da minha vida inteira, e acho que durante a maior parte deles, Delacroix estava consciente. Ele gritou, e se agitou, e se jogou de um lado para o outro. Saía fumaça de suas narinas e da boca, que tinha ficado com a cor roxo escura de ameixas maduras. A fumaça subia da sua língua, como a fumaça sobe de uma grelha muito quente. Todos os botões da camisa estouraram ou se derreteram. A camiseta não chegou bem a pegar fogo, mas ficou carbonizada, e a fumaça jorrava através dela, e podíamos sentir o cheiro dos pelos do seu peito sendo cozidos. Atrás de nós, as pessoas estavam se dirigindo para a porta, como gado num estouro da boiada. Não podiam passar por ela, é claro, afinal, estávamos numa maldita prisão, de modo que as pessoas simplesmente ficaram amontoadas em volta da porta, enquanto Delacroix era fritado. Agora estou sendo fritado, dissera o velho Toad, quando estávamos ensaiando para Arlen Bitterbook. Virei um peru assado. E os trovões estouravam, e a chuva caía do céu, numa fúria perfeita. Em algum momento pensei no médico, e olhei em volta à sua procura. Ainda estava lá, mas caído no chão junto da maleta. Tinha desmaiado. Brutal veio, e ficou ao meu lado, segurando o extintor de incêndio. Ainda não falei. Eu sei. Procuramos Percy com os olhos e o vimos de pé, agora quase atrás da fagulha, petrificado, os olhos inteiramente arregalados, um punho fechado metido na boca. Então, por fim, Delacroix desabou contra o encosto da cadeira, seu rosto inchado e deformado caído sobre um ombro. Ainda estava estremecendo, mas tínhamos visto isso antes, era a corrente passando por dentro dele. O capacete tinha ficado de banda sobre a cabeça dele, mas quando o retiramos um pouco depois, a maior parte do couro cabeludo e o que sobrara dos cabelos vieram junto, grudados no metal, como se por um poderoso adesivo. Cortei! Berrei para Jack, depois que se passaram 30 segundos, sem que houvesse nada além dos estremecimentos da corrente elétrica, na massa carbonizada e fumegante, com a forma de um homem que balançava na cadeira elétrica. O zumbido acabou imediatamente, e acenei com a cabeça para Brutal. Ele se virou, e meteu o extintor nos braços de Percy, com tanta força que ele cambaleou para trás e quase caiu da plataforma. Você faz isso, disse Brutal. Afinal, é você que está dirigindo o espetáculo, não é? Percy lançou-lhe um olhar ao mesmo tempo de repugnância e ódio e então, armado com o extintor, deu-lhe pressão, armou-o e disparou uma enorme nuvem de espuma branca por cima do homem na cadeira. Vi o pé de Deu dar um pequeno espasmo quando a espuma atingiu seu rosto e pensei não, talvez tenhamos que fazer de novo, mas houve só aquele único espasmo. Anderson tinha se virado e estava falando alto para as testemunhas, dizendo-lhes que estava tudo bem, tudo estava sob controle. Tinha sido apenas uma subida de voltagem devido à tempestade elétrica, nada com o que se preocupar. Só faltava ele lhes dizer que o cheiro que estavam sentindo, uma mistura diabólica de cabelos queimados, carne frita e merda, recém-cozida saída diretamente do cozinho crocante de Edward Delacroix, era Chanel número 5. Pegue o estetoscópio do médico, eu disse para Dean quando o extintor parou. Agora Delacroix estava coberto de branco, e o pior do fedor, estava sendo encoberto por um odor químico sutil e acre. O doutor, será que devo? Esqueça o doutor, apenas pegue o estetoscópio dele, disse eu. Vamos acabar com isso. Tirá-lo daqui. Dean concordou com a cabeça. Acabar e tirá-lo daqui eram duas ideias que naquele momento lhe agradavam. Agradavam a nós dois. Foi até a maleta do médico e começou a procurar dentro dela. O médico estava começando a se mexer de novo, então pelo menos ele não tinha tido um derrame nem um ataque do coração. Que bom! Mas o jeito como Brutal estava olhando para Percy não era bom. Vá para o túnel e espere junto da maca, disse eu. Percy engoliu em seco. Paul, Esquirt. Eu não sabia, calha a boca. Vá pro túnel e espere junto da maca. Já. Ele engoliu em seco novamente, fez uma careta como se isso tivesse doído, e depois caminhou em direção à porta que levava aos degraus e ao túnel. Estava levando o extintor de incêndio nos braços, como se fosse um bebê. Dean passou por ele, voltando para mim com o estetoscópio. Puxei-o das suas mãos e coloquei os terminais nos ouvidos. Tinha feito isso antes, no exército, e é como andar de bicicleta, nunca se esquece. Passei a mão para retirar a espuma de cima do peito de Delacroix, e tive que engolir o vômito, quando um pedaço grande e quente da pele dele simplesmente deslizou da carne que estava por baixo, do modo como a pele desliza de cima de um. Bem, você sabe. De um peru bem assado. Oh, meu Deus! Quase soluçou uma voz atrás de mim, que não reconheci. É sempre desse jeito? Por que alguém não me preveniu? Eu nunca teria vindo. Agora é muito tarde, amigo, pensei. Tirem esse homem daqui, disse para Dean e Brutal, ou quem quer que pudesse estar escutando. Disse quando tive certeza de que era capaz de falar, sem vomitar em cima do colo fumegante de Delacroix. Façam com que eles todos fiquem junto da porta. Criei coragem da melhor maneira que pude, depois coloquei o disco do estetoscópio no pedaço vermelho enegrecido da carne crua que tinha aberto no peito de Deu. Auscultei, rezando para que não ouvisse nada, e foi exatamente isso que ouvi. Ele está morto, falei para Brutal. Graças a Deus. Graças a Deus. Você e Dean peguem a padiola. Vamos desafivelá-lo e retirá-lo daqui, depressa.
Capítulo 5. Conseguimos levar o corpo dele pelos 12 degraus e colocá-lo sobre a maca de cadáveres sem problema. Meu pesadelo era que a carne cozida pudesse escorregar dos ossos quando o estivéssemos carregando, era a frase sobre o peru bem assado do velho Toot que me tinha ficado na cabeça. Mas é claro que isso não aconteceu. Curtis Anderson estava lá em cima acalmando os espectadores, ou tentando pelo menos, e isso foi bom para Brutal, porque Anderson não estava ali para ver quando Brutal deu um passo na direção da cabeça da maca e jogou o braço para trás para esmurrar Percy, que estava parado ali, com um ar surpreso. Segurei-lhe o braço, e isso foi bom para ambos. Foi bom para Percy porque Brutal pretendia desferir um murro com uma força de quase decapitar, e bom para Brutal, porque ele teria perdido seu emprego se tivesse acertado aquele murro, e talvez acabasse ele próprio na prisão. Não, disse eu. Como não? Perguntou-me furioso. Como você pode dizer não? Você viu o que ele fez. O que você quer me dizer? Que você ainda vai deixar as ligações dele protegerem-no? Depois do que ele fez? É. Brutal ficou olhando fixamente para mim, boquiaberto, os olhos com tanta raiva que estavam rasos d'água. Ouça-me, Brutus, você dá um soco nele, e o mais provável é que nós todos vamos pra rua. Você, eu, Dean, Harry, talvez até Jack Van Ai. Todos sobem 1 ou 2 degraus, a começar por Bill Dodge, e a comissão de presídios contrata 3 ou 4 Zés da fila da sopa para preencher as vagas de baixo. Talvez você possa viver com isso, mas... Indiquei com o polegar Dean, que estava olhando para o fim do túnel de tijolos, cheio de goteiras. Estava segurando os óculos numa das mãos, e tinha o ar tão surpreso quanto Percy. Moss e Dean? Ele tem 2 filhos, um no ensino médio e um prestes a entrar. Então, em que ficamos? Perguntou Brutal. Nós deixamos ele sair dessa em brancas nuvens? Eu não sabia que a esponja tinha que estar molhada, disse Percy num tom fraco e mecânico. Essa era a história que ele tinha ensaiado de antemão, é claro, quando estava esperando uma travessura divertida, em vez do cataclismo que tínhamos acabado de testemunhar. Ela nunca estava molhada quando nós ensaiamos. Ora, seu imbecil! Começou Brutal, e ia partir para cima de Percy, mas eu o agarrei e puxei-o de novo para trás. Ouviram-se passos fortes nos degraus. Ergui os olhos, receando desesperadamente ver Curtis Anderson, mas era Harry Terwilliger. Estava com a face lívida e os lábios arroxeados, como se tivesse comido geleia de uva. Voltei minha atenção para Brutal. Pelo amor de Deus, Brutal, Delacroix está morto, nada pode mudar isso, e Percy não vale a pena. Será então que já estava com o plano na cabeça, ou com seus aspectos preliminares? Deixe que lhe diga, desde então me tenho perguntado sobre isso. Perguntei-me ao longo de muitos e muitos anos, se nunca consegui chegar a uma resposta satisfatória. Suponho que não faça muita diferença. Já notei que uma porção de coisas não faz diferença, mas isso não impede um homem de ficar se perguntando sobre elas. Vocês falam a meu respeito como se eu fosse um completo idiota, disse Percy. Ele ainda parecia estonteado e sem fôlego, como se alguém lhe tivesse dado um murro na barriga, mas estava se recuperando um pouco. Você é um imbecil, Percy, disse eu. Ei, você não pode. Tive que fazer um enorme esforço para controlar meu próprio impulso de bater nele. A água pingava com um som oco dos tijolos pelo corredor afora. Nossas sombras dançavam, imensas e deformadas, sobre as paredes, como as sombras naquela história de Poe sobre o grande gorila da Rua Morgue. O trovão explodia, mas ali embaixo ele ficava abafado. De você só quero ouvir uma coisa, Percy, e é você repetir sua promessa de requerer amanhã sua transferência para Briar Ridge. Não se preocupe com isso, falou com ar soturno. Olhou para o vulto coberto com um lençol sobre a maca, desviou o olhar, relanceou os olhos para mim por um instante, depois tornou a desviar o olhar. Isso seria o melhor para você, disse Harry. Do contrário, você poderia chegar a conhecer o Wild Bill Varton muito melhor do que deseja. Uma pequena pausa. Poderíamos providenciar isso. Percy estava com medo de nós e provavelmente estava com medo do que poderíamos fazer se ele ainda estivesse por ali, quando descobríssemos que tinha estado conversando com Jack, Van e sobre para que servia a esponja, e porque sempre a empapávamos de água salobra. Porém a menção de Varton feita por Harry despertou um verdadeiro terror nos seus olhos. Podia vê-lo se lembrando de como Varton o tinha ficado segurando, despenteando seus cabelos, e falando carinhosamente com ele. Você não se atreveria, sussurrou Percy. Sem dúvida que me atreveria, sim, retrucou Harry tranquilamente. E quer saber do que mais? Não me aconteceria nada. Porque você já se revelou descuidado, como o diabo perto dos presos. Incompetente, também. Percy cerrou os punhos e seu rosto ficou ligeiramente rosado. Eu não sou, claro que é, disse Dean juntando-se a nós. Formamos uma espécie de semicírculo em torno de Percy ao pé dos degraus, e mesmo uma retirada pelo túnel estava bloqueada. A maca estava por trás dele, com sua carga de carne fumegante, oculta por um lençol velho. Você acabou de queimar Delacroix vivo. Se isso não é ser incompetente, então o que é? Percy piscou os olhos. Tinha planejado se cobrir argumentando com a ignorância, e agora viu que estava preso na sua própria armadilha. Não sei o que ia dizer a seguir, porque nesse exato momento Curtis Anderson precipitou-se pelos degraus abaixo. Nós o ouvimos vindo, e nos afastamos um pouco de Percy, para não dar uma impressão tão ameaçadora. Que porra de lambança foi isso tudo?
Rudy O. Anderson. Deus meu, o chão lá em cima está coberto de vômito. E o fedor? Mandei Magnusson e o velho Toat Toat abrirem ambas as portas, mas aquele fedor não vai sair nos próximos 5 anos, posso apostar. E aquele idiota do Varton está cantando sobre isso. Posso ouvi-lo? Ele sabe cantar, Kurt? Perguntou Brutal. Sabe como você pode queimar gás de lamparina com uma única fagulha sem se machucar se fizer isso antes que a concentração fique muito forte? Isso foi parecido. Demoramos um instante olhando boquiabertos para Bruto, e então, caímos todos na gargalhada. Nossos risos fortes e histéricos ecoaram para cima e para baixo no túnel como se fossem morcegos. Nossas sombras saltavam e tremulavam nas paredes. Perto do final, até Percy riu conosco. Por fim, acabou, e depois disso, todos nos sentimos um pouco melhor. Sentimos-nos sãos novamente. Muito bem, rapazes, disse Anderson, enxugando seus olhos lacrimejantes com o lenço e ainda fungando um ocasional resto de riso. Que diabos aconteceu? Uma execução, disse Brutal. Acho que seu tom natural surpreendeu Anderson, mas não me surpreendeu, pelo menos não muito. Brutal, sempre fora bom em mudar de sintonia rapidamente. Uma execução bem-sucedida. Em nome de Deus, como é que você é capaz de chamar de sucesso um aborto de corrente contínua como esse? Temos testemunhas que não vão conseguir dormir durante um mês. Que diabo, aquela dona gorda e velha provavelmente não vai dormir durante um ano. Brutal apontapara e maca e o volto de bexo de Lenkel. Ele está morto, não está? Quanto às suas testemunhas, a maioria delas estará dizendo aos seus amigos amanhã de noite que foi justiça divina. O Deu ali queimou vivas um punhado de pessoas, então nós o queimamos vivo. Só que não vão dizer que fomos nós. Dirão que foi a vontade de Deus, atuando através de nós. Talvez até haja uma certa dose de verdade nisso. E quer saber a melhor parte? O máximo disso tudo? A maioria dos amigos deles vai desejar ter estado ali para assistir. Ao dizer essa última parte, lançou um olhar ao mesmo tempo de asco e de ironia para Percy. E se os sentimentos deles ficaram um pouco afetados, e daí? Perguntou Harry. Eles se apresentaram como voluntários para essa maldita tarefa, ninguém os convocou. Não sabia que a esponja tinha que estar molhada, disse Percy na sua voz de robô. Nunca está molhada nos ensaios. Dean olhou para ele com total aversão. Quantos anos você levou mijando no assento da privada, antes que alguém lhe dissesse para levantá-la antes de começar? Rosnou. Percy abriu a boca para responder, mas mandei-o ficar calado. Por milagre, ele ficou. Voltei-me para Anderson. Percy fez uma cagada, Curtis. Foi isso que aconteceu, pura e simplesmente. Virei-me para Percy, desafiando-o a me contradizer. Ele não o fez, talvez porque tenha lido meus olhos. É melhor que Anderson escute erro idiota do que de propósito. E além disso, nada do que fosse dito ali embaixo no túnel tinha importância. O que importava, o que sempre importava para os Percy Vetmore deste mundo, era o que ficasse escrito ou fosse ouvido pelos maiorais, as pessoas que importam. O que importa para os Percys do mundo é como a história sai no jornal. Anderson olhou para nós 5, em dúvida. Olhou até para Deu, mas ele não estava em condições de falar. Acho que poderia ter sido pior, disse Anderson. É isso mesmo, concordei. Ele podia ainda estar vivo. Curtis piscou. Parecia que essa possibilidade não lhe tinha passado pela cabeça. Quero um relatório completo sobre isso na minha mesa amanhã, disse ele. E nenhum de vocês vai falar com o diretor Moores sobre isso até que eu tenha tido ocasião de falar com ele. Certo. Sacudimos a cabeça negativamente com veemência. Se Curtis Anderson queria contar para o diretor, ora, para nós isso estava muito bem. Se nenhum daqueles jornalistas de Araque colocar isso nos jornais, eles não vão colocar, disse eu. Se tentassem, os editores impediriam. Horripilante demais para ser lido pelas famílias. Mas não vão nem tentar. Eram todos veteranos hoje de noite. Às vezes as coisas dão errado, foi só isso. Eles sabem disso tão bem quanto nós. Anderson refletiu por mais um instante, então concordou com a cabeça. Voltou a atenção para Percy, com uma expressão de asco na fisionomia normalmente agradável. Você é um imbecilzinho, disse ele, e não gosto nada de você. Ratificou com a cabeça, ante o olhar de surpresa, atonita de Percy. Se você disser para qualquer dos seus amigos bundas moles que eu falei isso, negarei até que o cavalo do general Custer ressuscite, e esses homens me apoiarão. Você está com um problema, filho. Deu meia volta, e começou a subir a escada. Deixei-o subir 4 degraus e então falei. Curtis? Virou-se, as sobrancelhas erguidas, sem dizer nada. Você não precisa se preocupar muito com Percy, disse eu. Em breve, ele está indo para Briar Ridge. Coisas maiores e melhores, não é, Percy? Assim que a transferência seja aprovada, acrescentou Brutal. E até lá, toda noite ele vai avisar que está doente, agregou Dean. Isso despertou Percy, que ainda não tinha tempo de serviço suficiente na prisão para ter direito a faltas remuneradas por motivo de saúde. Olhou para Dean com um desagrado flagrante. Bem que você gostaria, disse ele.